14% ao ano ou 120% de CDI? Qual rende mais? Bem, essa é uma pergunta que surgiu de uma cliente de consultoria e eu achei muito relevante porque várias pessoas já tinham me perguntado isso antes e eu imagino que muitas outras pessoas devam ter essa dúvida também. Quando abre a corretora, vê lá um investimento que rende 14% ao ano e tem um outro que rende, por exemplo, 120% do CDI. E acaba ficando na dúvida sobre qual seria a melhor opção, qual renderia mais em determinado período de tempo. E aí a pessoa acaba ficando travada e não faz investimento nenhum. Então, de modo a ajudar você que tem essa dúvida também, eu decidi gravar esse vídeo aqui em que eu vou explicar rapidamente, direto ao ponto, tá? Fazendo as devidas considerações, como que você pode analisar essa diferença e tomar a melhor atitude de acordo com a rentabilidade que você busca. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Santana, eu sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e nesse canal aqui eu falo sobre investimentos em milhas aéreas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e me ajuda a fazer esse canal aqui crescer. Eu tenho uma meta de bater 5.000 inscritos, nesse momento eu tô com 1.000 e pouquinho, então me ajuda a fazer esse canal crescer, sua inscrição vai me ajudar muito. Ativa o sino das notificações para você ser avisado sempre que eu postar vídeo novo aqui. Eu falo também sobre milhas aéreas, como eu falei, então vez ou outra eu posto alguma coisa aqui, uma promoção que está acontecendo, um cupom de desconto que eu consigo, eu trago aqui para vocês, e aí se você receber esse alerta vai ser mais fácil de você aproveitar. E também deixa o like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, tá bom? Aproveita também e me segue lá no Instagram, @GuilhermeISantana. Bem, como eu falei no começo do vídeo, para a gente entender qual que rende mais, se é 14% ao ano ou 120% do CDI, a gente precisa fazer algumas considerações, tá? E a principal consideração que a gente precisa fazer são sobre esses dois tipos de rentabilidade. Uma rentabilidade é pré-fixada e a outra é pós-fixada, ok? Vou falar primeiro da rentabilidade pós-fixada, que nada mais é quando a rentabilidade acompanha um determinado indexador, que geralmente é a taxa Selic ou o CDI. Já a rentabilidade pré-fixada é a rentabilidade que rende a mesma taxa todo ano, independente de indexador, independente de taxa Selic, independente de CDI, independente de qualquer coisa. Então vamos usar esse exemplo aqui. Se você fizer um investimento que rende 14% ao ano, ele é um rendimento pré-fixado. Então ele tem um rendimento fixo. Ele vai render 14% ao ano, independente de taxa Selic, independente de CDI, inflação, independente de qualquer coisa, ele vai render esses 14% ao ano. Então, por exemplo, pegou um CDB que rende 14% ao ano com vencimento para daqui a 3 anos. Então você sabe que nesses 3 anos ele vai render 14% em cada ano. E por isso que a gente já consegue saber quanto que a gente vai ter de rendimento no resgate. Justamente porque ele é pré-fixado, rende 14% independente de qualquer coisa. Já os 120% do CDI, por exemplo, é um rendimento pós-fixado. E esse rendimento ele é variável. Por que ele é variável? Porque ele está indexado a um indexador, que nesse caso é o CDI. E o CDI é um indexador que acompanha um outro indexador, que é a taxa Selic. Para você entender essa diferença, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, olha. O CDI, ele geralmente é 0,1 ponto percentual abaixo da taxa Selic, ok? Então, a taxa Selic atualmente está em 13,75% ao ano, então o CDI está 0,1 ponto percentual abaixo disso. Então, atualmente o CDI é de 13,65% ao ano. Isso não é uma regra, tá? Mas é uma consideração que o mercado faz e que acontece nos últimos anos. Eu estou até mostrando aí, compartilhando com vocês como que funciona essa pequena diferença entre taxa Selic e CDI. Aí em azul você tem a taxa Selic e em laranja você tem a taxa DI, que é o CDI. Então você perceba que é sempre, a diferença é muito pouquinha. Então eles andam sempre muito de lado. Então quando você fala em CDI, você fala praticamente em taxa Selic, tá? Porque a diferença é muito pouca mesmo. Então, como eu falei, no rendimento pré-fixado é aquilo, todo ano você já sabe quanto que você vai resgatar no vencimento. Já no rendimento pós-fixado, a gente não sabe quanto exatamente a gente vai resgatar no vencimento, porque é um rendimento variável, que vai depender do CDI, que depende da taxa Selic. Então, a taxa Selic, como vocês sabem, ela pode mudar a cada 45 dias, né? Tem uma reunião lá no Copom, no Banco Central, em que eles sentam para decidir se a taxa Selic vai subir, ou se vai cair, ou se vai continuar estável. Então, a cada 45 dias, isso pode mudar. Então, fica muito difícil da gente ter essa previsibilidade. Só que a gente sim pode fazer algumas considerações para tentar ter uma ideia de qual investimento está rendendo mais no momento da aplicação, se é 14% ao ano ou se é 120% do CDI. Fiz aí umas considerações também para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Olha,
Taxa Selic atual, 13,75% ao ano. CDI atual, 3,65% ao ano. E aí 100% do CDI acaba sendo o quê? 13,65% ao ano também. Então, se você deixar seu dinheiro lá no IT, por exemplo, que é a conta digital do Itaú, ou em qualquer outra conta que renda 100% do CDI, ela vai estar rendendo 13,65% ao ano. Só que no caso do nosso exemplo, o rendimento é de 120% do CDI. Então a conta é muito fácil, você apenas tira 20% dos 13,65, né? E aí você soma com os 13,65, ó. 20% do CDI, ou seja, 20% de 13,65 é 2,73. E aí você soma esses dois aqui, 13,65 mais 2,73, e você encontra 120% do CDI, que dá 16,38% ao ano. Então, respondendo a pergunta qual rende mais hoje, a resposta é 120% do CDI, que equivale àqueles 16,38% ao ano. Só que repare bem que eu coloquei muito em destaque aí a palavra hoje. Por quê? Porque isso aqui é a variável. Esse 120% do CDI acaba rendendo 16,38% ao ano porque a taxa Selic está em 13,75%. Se porventura a taxa Selic tivesse em 8%, por exemplo, então 120% do CDI iria equivaler a 9,6% ao ano. E aí os 14% acabaria ganhando em rentabilidade. Mas como vocês viram, para calcular determinada porcentagem de CDI é muito fácil. Basta tirar a porcentagem equivalente do CDI se o investimento for, por exemplo, 110% de CDI. Então, basta tirar os 10% do CDI e somar com os 13,65%, que aí você encontra o equivalente a 110% do CDI. A mesma coisa que eu fiz com os 120%, ok? Bem, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Caso você tenha tido esse tipo de dúvida já, agora você já sabe como fazer esse comparativo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, porque pode ajudar essa pessoa também. Aproveita, se inscreve no canal para me dar essa ajuda e fazer esse canal a crescer. Ativa o sino das notificações, deixa o like aí também. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram também, tirar suas dúvidas por lá. Tem muito conteúdo bom lá também. @Guilherme e Santana. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos e tchau!